aqui. Na verdade eu preciso disso aqui em modo, depois eu preciso na frente. Você pode tirar para mim? Obrigada. Hare Krishna. Bom, gente, agora toda vez eu apanho do Facebook pra entrar nesses negócios, porque muda uma coisa, eu já não sei mais onde que é. Mas agora eu acho que tá rolando, né? Tô com um coraçãozinho aqui, então acredito que esteja rolando. Então, boa noite a todos que estão presentes e aos que estarão no futuro, quando virem a palestra gravada. A gente está começando, então, hoje uma série de palestras, de conversas que a gente vai ter, e a gente vai falar sobre Lakshmi, sobre essa energia de Lakshmi. E, enfim, a gente está abrindo hoje, que é uma sexta-feira, que é o dia de Lakshmi, né, inclusive, então é muito bom a gente estar abrindo hoje. E a gente vai dar, então, uma passada geral, como essa é a primeira dessa... Ah, legal, obrigada, gente. Então, como é a primeira dessa série de palestras, né, que a gente vai ter, eu vou tentar não focar num ponto só específico, mas dar uma passada geral, falar sobre, né, de uma forma geral desse aspecto que é Lakshmi. Se vocês não estiverem me ouvindo direito, alguma coisa, vocês me dão um toque aqui, tá? Porque pra mim aparentemente tá tudo certo, então qualquer coisa vocês me dão um toque que eu tento fazer as modificações necessárias aqui. Então, hoje eu escolhi um verso aqui, Haribo, reverências. Eu escolhi um verso aqui que foi, na verdade, uma das várias sugestões que eu recebi. Essa aqui foi da Radha Shakti, inclusive, que é um verso do Srimad Bhagavatam, do canto 3, capítulo 28, verso 23, em que Prabhupada fala rapidamente sobre Lakshmi. Então eu vou ler esse verso para a gente pegar ele como um ponto assim inicial, e aí depois a gente vai desenvolvendo um pouco sobre o assunto. Vou tentar me manter aqui dentro dos 40 minutos propostos, vamos ver se eu consigo. E aí a gente abre depois para quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, fazer seus comentários, tá bom? Então o verso é o seguinte. Primeiro vamos só prestar as nossas reverências aqui cantando Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janu Dvayam Jala Jalochana Ja... Pera, eu vou pegar aqui qualquer perto de mim, não vai dar. Janu Dvayam Jala Jalochanaya Jananya Lakshmya Khilasya Suravanditaya Vidhatuhu Urvor Nidhaya Karapalavarochishaya Samlalitam Hridi Vibhora Bhavasya Kuryat. Haribol! Reverências. Estou usando o verso que você sugeriu, Radha Shakti. Então, a tradução palavra por palavra é a seguinte: Janu Dvayam, até os joelhos. Jalaja Lochanaya, de olhos de lótus. Jananya, mãe. Lakshmiya, por Lakshmi, Akhilasya, do universo inteiro. Suravanditaya, adorado pelos semideuses. Vidhatur, de Brahma. Urvor, nas coxas. Nidhaya, tendo colocado. Karapalavarotisha, com seus dedos lustrosos. Yat, os quais Samlalitam, massagearam. Hridi, no coração. Vibhor, do Senhor. Abhavasya, transcendental, a existência material. Kuryat, a pessoa deve meditar.
E aí a tradução do verso é a seguinte: o yogi deve fixar em seu coração as atividades de Lakshmi, a deusa da fortuna, que é adorada por todos os semideuses e é a mãe da pessoa suprema Brahma. Ela sempre pode ser encontrada massageando as pernas e coxas do Senhor transcendental, muito cuidadosamente servindo dessa forma. E aí a gente tem um significado bem pequenininho, então eu vou ler aqui o significado dado por Srila Prabhupada. Ele fala o seguinte: Brahma é o Senhor que foi apontado para ser o Senhor desse universo. Porque seu pai é Garbhodakasha e Vishnu, Lakshmi, que é a deusa da fortuna, é automaticamente sua mãe. Lakshmi Ji é adorada por todos os semideuses e pelos habitantes de outros planetas também. Os seres humanos também estão ansiosos por receber o favor da deusa da fortuna. Lakshmi está sempre ocupada em massagear as pernas e coxas da suprema personalidade de Deus Narayana, que está deitado no oceano Garbha dentro do universo. Brahma é descrito aqui como filho da deusa da fortuna, mas na verdade ele não nasceu do ventre dela. Brahma, ele tem o seu nascimento a partir do abdômen do próprio Senhor. Uma flor de lótus nasce do abdômen de Garbhodakasha e Vishnu e Brahma nasce lá. Portanto, a massagem que Lakshmi Ji faz nas coxas do Senhor não deve ser tomada como sendo um comportamento comum de uma esposa comum. O Senhor é transcendental ao comportamento de homem e mulher desse mundo comum. A palavra Abhavasya é muito significativa, porque ela indica que ele poderia produzir Brahma sem a assistência, sem a ajuda da deusa da fortuna. Já que o comportamento transcendental é diferente do comportamento mundano, nunca deve ser entendido que o Senhor recebe o serviço da sua esposa, assim como um semideus ou um ser humano pode receber serviço da sua esposa. É aconselhado aqui que o yogi sempre mantenha essa imagem no seu coração. O devoto sempre pensa nesse relacionamento entre Lakshmi e Narayana. Então, ele não medita na plataforma mental, como os impersonalistas e nihilistas fazem. Bhava significa uma pessoa que aceita um corpo material. E Abhava significa uma pessoa que não aceita um corpo material, mas que ao contrário ela descende no seu corpo original espiritual. O Senhor Narayana não é nascido de nada material. A matéria é gerada da matéria, mas ele não é nascido da matéria. Brahma é nascido após a criação. Mas, já que o Senhor existe antes da criação, o Senhor não tem corpo material. Então, eu gostaria de prestar as minhas reverências aos meus mestres espirituais antes de começar a falar sobre o assunto. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalakaya Chakshuru Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Shrimate Japataka Swami Tenamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prishta Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tenamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Devi Shesha Sonyavadi Paschatyadi Shatarine Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhyaya Vachapati Tanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Yangayate Girim Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Om Tat. Então aqui, né, a gente tá, como eu falei, vamos falar um pouco sobre Lakshmi. Então nesse verso o Bhagavatam está aconselhando o yogi a fixar no seu coração as atividades de Lakshmi, que é a deusa da fortuna. E aí ele fala então que ela é adorada por todos os semideuses e por todas as pessoas também, que ela é a mãe do próprio Brahma, né? Que é a pessoa que juntou todos os elementos materiais para poder fazer esse mundo. Então imagina a posição elevada dela. E que ela sempre está massageando as pernas do Senhor Supremo Narayana, servindo ele dessa forma, com muito cuidado,
com muito zelo. E aí aqui, então, no significado, Prabhupada fala várias coisas, mas tem duas coisas que são bem significativas da gente pensar sobre elas. Uma é que essa relação de Lakshmi e Narayana não é como uma relação de um marido e de uma esposa comuns. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. É por isso que a gente deve manter essa atividade deles dentro do nosso coração. E aí então ele fala, porque se fosse, né, comum, a gente poderia pensar na relação de qualquer outro casal, que pode ser uma relação de serviço também, que é super legal, né, uma pessoa servir a outra e tudo mais. Porém ele aconselha que mantenha essas atividades de Lakshmi dentro do seu coração sempre. E aí ele fala que isso, Prabhupada fala que isso é importante porque não é uma atividade comum, porque são seres transcendentais, né? E quando a gente pensa nessas lilas, nessas atividades desses seres transcendentais, a gente também é elevado para essa plataforma transcendental. Então a primeira coisa, a gente tem que entender que Lakshmi não é uma mãe do universo comum, nem, né, como uma mãe comum. Ela não é uma esposa comum, ela não é uma serva comum. Então Lakshmi tem uma posição muito elevada. E aí a outra coisa que ele fala é que, ao contrário do que alguns tipos de impersonalistas e outros transcendentalistas podem imaginar essas atividades, né, imaginando essas atividades numa plataforma mental, no nosso caso a gente deve, no caso do yogi mesmo, ele deve buscar ver essas atividades, contemplar essas atividades, sem ficar viajando na plataforma mental, né? E aí, então essas duas coisas estão diretamente relacionadas, porque na plataforma mental a gente pode começar a imaginar que a relação de Lakshmi e Narayana é como uma relação de um casal normal, de um casal comum, e a gente pode imaginar Lakshmi como uma mulher comum, né? E isso estaria na plataforma mental. Então a gente tem que sair dessa plataforma e, através de Bhakti, a gente precisa entender a posição elevada em que Lakshmi Devi se encontra. Então essa é a primeira coisa. E aí a gente, puxando um pouco a conversa para um outro lado, a gente está tentando trazer um pouco essas conversas sobre Lakshmi aqui, pensando também na forma como ela se manifesta aqui nesse mundo. Prabhupada também falou aqui que todas as pessoas estão servindo Lakshmi Devi, de certa forma, estão querendo, pelo menos, estar com Lakshmi Devi ali ao seu lado, né? Porque, afinal de contas, ela é a deusa da fortuna e, normalmente, as pessoas gostam dessa ideia. Porém, a gente tem que entender muito bem o que é essa fortuna, porque assim como, né, Lakshmi não é uma esposa comum, uma mãe comum, uma mulher comum, ela também não representa uma fortuna no sentido comum que a gente costuma imaginar. Ela é muito mais do que isso. E aí, se por um lado a gente tem pessoas correndo atrás de fortuna a qualquer custo, fazendo qualquer coisa, por outro lado nós vamos ter os transcendentalistas, os yogis, os devotos, que sabem que essa atitude de simplesmente sair correndo atrás de fortuna nesse mundo, né, talvez não seja uma coisa assim que traga tanto sucesso, nem tanto benefício, principalmente quando a gente pensa no objetivo último da vida, porque não importa quanta fortuna a gente consiga coletar nesse momento e nessa vida, assim que a gente abandonar o corpo, essa fortuna não vai com a gente. Então a gente entende que a gente deve focar o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa energia em algo superior, em algo transcendental, no objetivo último da vida. E aí, muitas vezes acontece que essa energia que é representada por Lakshmi, que é a energia da opulência e tudo mais, muitas vezes ela também é negligenciada. E aí a gente vai para um outro oposto, né? Então, na Bhagavad Gita tem um verso que eu gosto muito, que eu não vou lembrar o número, mas que Krishna fala que uma pessoa que é um verdadeiro yogi, uma pessoa equânime, uma pessoa avançada espiritualmente e tudo mais, ela não tem nenhum motivo para fazer nem para deixar de fazer as coisas. E aí esse verso nos fala muito sobre atração e repulsão, que às vezes são duas faces de uma mesma moeda. Então, assim como uma pessoa extremamente focada em fazer fortuna, em adquirir bens materiais, não sei o que, tá num lado da moeda no qual não é interessante pra gente, que
busca ser transcendentalista, da mesma forma uma pessoa que tem uma repulsa a isso, que não, porque eu quero ser muito pobre, eu não posso ter nada, eu não posso querer ter nada, e, né, também é uma coisa um pouco estranha, porque se você tem riquezas nesse mundo, você pode ter assim, é claro, né, tudo vai depender da sua consciência. Se você tiver na consciência certa, isso pode te ajudar muito, isso pode te facilitar muito na sua vida espiritual, e isso pode fazer com que você também possa facilitar muito para os devotos, para a propagação da consciência de Krishna, para o serviço devocional das pessoas. Tanto é que a Gita fala, né, que uma pessoa, por exemplo, que é um yogi que ainda não atingiu a perfeição, assim, de sair desse ciclo de nascimentos e mortes, ela pode voltar numa família aristocrática, numa família com muitas facilidades financeiras, né, numa posição social boa. Então, assim, se isso, ter essas facilidades é algo ruim, então por que a Bhagavad Gita falaria isso? Né, que se você for uma pessoa que foi um transcendentalista que tentou, mas não completou total, não conseguiu chegar no objetivo último, mas estava ali no seu desenvolvimento, e aí você abandonou o corpo, você nasce numa família aristocrática. Então, será que isso é ruim? Se fosse ruim, seria o contrário, né? A Bhagavad Gita fala, o yogi malogrado, ele nasce numa família assim, paupérrima, é ótimo pra ele, mas não é isso que a Bhagavad Gita fala. Então, a gente vê que a gente não precisa ter medo dessas opulências, dessa energia da opulência. Por outro lado, a gente precisa ser cuidadoso com tudo nesse mundo, né? É uma questão realmente da nossa consciência. Eu vou citar aqui um acharya da Bolsa de Valores, o Warren Buffett, que ele fala que o dinheiro, a riqueza, as opulências não torna ninguém alguma coisa que aquela pessoa não é. Ele só dá facilidades, então ele amplia aquilo que uma pessoa já é. Então, se você é uma pessoa muito arrogante, você vai se tornar mais arrogante ainda. Se você é uma pessoa cruel, você vai se tornar mais cruel ainda, vai pisar em todo mundo, não quer nem saber. Se você é egoísta, você vai ficar mais egoísta ainda. Agora, se você é caridoso, você vai ficar mais caridoso ainda, porque você tem como fazer caridade agora. Se você é uma pessoa que busca conhecimento, você vai buscar mais conhecimento ainda, porque você vai poder fazer isso, porque você vai estar numa situação que você está mais tranquilo. Então, assim, a opulência, essa energia de Lakshmi que se manifesta como opulência nesse mundo, ela não é de forma alguma o problema. O único problema é a nossa consciência. A Catarina está aqui dando seu depoimento. Não tenho medo nenhum da prosperidade, vem riqueza. Que bom. A gente só tem que ter medo mesmo, como eu falei, da nossa consciência. Porque se a gente... Aí é isso também, né? Se você tá com a consciência de uma forma que não tá legal, se você tem muitas facilidades pra fazer com que essa consciência se expresse no mundo e a sua consciência não tá legal, aí você pode, talvez um pouco mais rapidamente, ir pro buraco. Mas a gente conhece pessoas que são opulentas e que são grandes devotos, né, que facilitavam, inclusive, e que ainda facilitam peregrinações, que facilitam a pregação de várias pessoas. Às vezes elas mesmas não pregam, mas elas facilitam a pregação do guru ou de grandes devotos. Enfim, usam de diversas formas, alimentos para a vida, abrem hospitais, fazem várias coisas, né? Então, assim, a pessoa pode usar toda essa energia de uma forma positiva. A Gitamrita tá aqui lembrando o verso que eu nunca lembro, que é o 3:18, talvez seja uma boa hora para eu decorar ele, que fala que o homem autorrealizado não tem um propósito a cumprir no desempenho dos seus deveres prescritos, tampouco tem ele alguma razão para não executar tal trabalho, nem necessita ele... Ai, peraí que agora eu perdi. Nem tem ele necessidade alguma de depender de nenhum outro ser vivo. Exatamente. Então, esse cumprimento do dever prescrito é algo que, dentro da sociedade original, védica, da onde vem esse conhecimento, é uma coisa muito tranquila, é uma coisa muito bem resolvida, né? Mesmo entre grandes devotos, a gente vê que esses devotos, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um devoto que eu gosto muito, que é o Chaitanya Charan, que é um brahmachari há milênios, vive no templo, é totalmente dedicado e tal, mas ele
ele estudou, ele tem uma formação acadêmica e tal, porque ele é um brahmana, então naturalmente ele tem essas inclinações, e não é porque ele não iria trabalhar na sociedade aí fora, né, ele trabalha muito dentro da sociedade Vaishnava, não é por isso que ele não executou o seu dever até o momento em que, assim, eu cumpri essa fase da minha vida, que é a fase de estudar e tudo mais. Então, assim, a gente vê mesmo nos livros, no Mahabharata, no Ramayana, nos Puranas, em diversas histórias, se a gente for olhar mais recentemente com as pessoas que estavam ali na época de Chaitanya, a gente vê que esses devotos, né, cada um tinha a sua posição e cada um executava os seus deveres de acordo com a sua posição, e isso nunca foi problema, né? Inclusive teve exemplos de devotos que queriam largar tudo e ir atrás de Chaitanya, e ele, não, fica aí, cuida da sua vida, faz o seu trabalho, porque se a gente não conseguir manter a nossa consciência e bhakti ali presente, enquanto a gente está executando os nossos deveres, assim, se você fazer um trabalho é algo difícil para você conseguir manter a sua consciência em bhakti, manter o seu coração em Krishna, o que dirá na hora da morte, que você vai estar numa situação muito mais difícil que bater um ponto, né? Então, imagina, se você não consegue trabalhar e pensar em Krishna, cuidar da família e pensar em Krishna, será que você vai conseguir morrer e pensar em Krishna? Vai ser bem mais difícil, né? A Catarina está perguntando se é possível existir uma escassez determinada que não se possa modificar mesmo com esforço. Sim. O karma, ele é algo muito difícil de mudar, né? Porém, o esforço que a gente faz, ele não deve ser simplesmente condicionado ao resultado. Até porque a maioria do esforço que a gente faz agora, ele vai condicionar o resultado futuro, numa vida futura, ou para onde a gente vai depois dessa vida, se a gente não tiver que, né, da liberação, se a gente não tiver que viver de novo nesse planeta, nesse mundo material. O cumprimento do dever, ele é necessário, mesmo que ele não vá te trazer o resultado prático, concreto, financeiro e etc., que você deseja. Porque o cumprimento do dever, ele traz algo muito maior do que isso, que é a purificação. E aí é que é legal a gente que está buscando esse caminho transcendental entender isso, porque quando a gente busca o cumprimento do dever, a gente não está buscando simplesmente uma riqueza financeira. A gente está aproveitando isso para se purificar. De quebra, pode ser que a gente consiga conquistar várias coisas materiais também. Se não tiver no nosso karma, dificilmente a gente vai mudar isso. Pode mudar? Pode mudar. Por quê? Lá na Bhagavad Gita, no início, quando é falado lá quais são os temas que a Bhagavad Gita trata, tipo Kala, que é o tempo eterno, tipo Prakriti, que é a natureza material, a Diva, que é a entidade viva, quando vai dando lá quais são os temas que são tratados na Bhagavad Gita, um dos temas é karma, as ações e reações. E aí é explicado que de todos esses elementos que são tratados na Bhagavad Gita, todos eles são eternos, imutáveis, a única coisa que pode mudar é o karma. Então sim, karma pode ser mudado, porém é bem difícil. Normalmente isso acontece por uma intervenção direta de Krishna, então a gente tem que estar numa posição que Krishna tem que querer parar e olhar diretamente pra gente e meter o dedo lá no meio do que a gente tá fazendo. Mas o próprio processo de Bhakti, ele já coloca a gente, de certa forma, mesmo que não plenamente a gente tenha essa, né, igual quando a gente canta uma Mahamantra, às vezes a gente não tá cantando o nome puro ainda, a gente não tá em contato completamente com Krishna, por causa das nossas próprias contaminações materiais, as nossas próprias, nossos próprios problemas, né? Então a gente ainda coloca muitos obstáculos para conseguir chegar até Krishna completamente, mas ainda assim, mesmo que a gente ainda esteja no início do processo de Bhakti, que a gente não seja grandes devotos avançados, Bhakti tem o poder de desenraizar a nossa tendência a cometer atividades impiedosas, que vai gerar um karma ruim, inclusive da falta de opulência ou da escassez, né? E também, Krishna, a partir do momento em que a gente começa a se ocupar em Bhakti, ele ameniza todas as nossas reações. Então, se você
corta um dedo, às vezes era para você perder um braço, mas você só cortou um dedo. E você colocou um band-aid e em 3 dias seu problema está resolvido. Então, Krishna, por a gente estar em contato com o serviço devocional, enquanto a gente estiver em contato com o serviço devocional, todas as nossas reações são amenizadas. Por outro lado, nós também recebemos vários testes, né? Quando a gente vai chegando num certo momento da vida, principalmente, né? Conforme você vai avançando mais, assim como na escola, conforme você vai avançando mais, você vai recebendo mais testes. Então, no início, quando você entra lá no jardim de infância, a professora te dá vários brinquedos, várias coisas, que é pra você começar a gostar da escola e tal, né? Então, por isso, quando a gente chega no templo, a gente vê todo mundo como devoto puro, a gente fica super em êxtase, várias coisas acontecem, é tudo super legal. É tipo a professora dando vários brinquedinhos pra gente. Depois que você começa a ir lá pro ensino médio, a coisa vai ficando diferente e você vai tendo provas. Mas é claro que também essas provas são dadas de acordo com as lições que você está recebendo, as quais você deveria estar estudando, as quais você deveria estar praticando. E aí entra o cumprimento do dever prescrito, porque dentro da posição de cada um, a gente vai ter exatamente a lição dentro do Varna e do Ashram, da nossa posição social e profissional, a gente vai tendo exatamente as lições que a gente precisa. E se a gente quiser ficar ali nessa escola transcendental, mas não quiser fazer a prova, vai ser difícil, porque a gente vai ficar repetindo de ano, esses professores eles vão continuar dando a mesma prova pra gente. Não é que se eu falhar vezes o suficiente na prova, não fizer a prova, daqui a pouco minha professora Maia vai desistir, vai falar, tá bom, então eu vou te passar pro outro ano, você faz outra prova. Não, a gente vai ter que fazer aquela mesma prova. E uma delas pode ser a escassez também, como que a gente lida com isso. Mas uma delas também pode ser a opulência, como que a gente lida com isso. Então, no final das contas, a gente não pode perder o objetivo de mente. A gente tem que lembrar que Lakshmi e Narayana, que Radha e Krishna, que são personalidades transcendentais e que o nosso objetivo último é chegar até eles. Porém, enquanto estamos aqui, a gente tem que ir cumprindo esses deveres e lidando com essas energias como elas se manifestam nesse mundo, né? Aí a Kalachandji falou, creio que quando surge o interesse de utilizar o dinheiro para a prática e divulgação da consciência de Krishna, essa mudança de karma se torna mais possível. Com certeza, porque se a gente está com um objetivo nobre, é lógico que Krishna está vendo isso, né? E muitas vezes, se Krishna está ali acompanhando o progresso de um devoto e ele sabe que, por exemplo, se um determinado devoto, se ele receber uma certa opulência, aquilo não vai ser bom para ele, ele não vai dar, porque ele não vai querer dar uma corda para o devoto se enforcar, né? Por outro lado, se ele vê que o devoto é bem intencionado e que ele vai usar aquilo a serviço, aquilo vai beneficiar o devoto e vai beneficiar outros devotos, vai beneficiar várias entidades vivas. Então é muito mais fácil, né, que isso aconteça, que essa mudança aconteça. Porém, também não é garantido, porque Krishna ele é independente de fazer qualquer coisa e muitas vezes a gente pode não estar sendo sincero com a gente mesmo também, né? A gente pode achar que a gente está querendo certas coisas para usar a serviço, quando na verdade, no fundo do nosso coração, a gente também está sendo levado por vários desejos egoístas. Então, assim, é muito difícil a gente saber. No final das contas, o que a gente tem que fazer é continuar fazendo os nossos deveres prescritos, ser cuidadoso, ter um certo medo no sentido de ser cuidadoso, de que assim, se eu não tiver nada, isso pode ser um problema pra mim, porque tem gente que fala, né, que venham, é tipo Kunti, né, que venham todas as misérias, todas as calamidades caiam sobre mim para que eu possa pensar em ti, ó Senhor. Na hora que vem a primeira, assim, não é nem calamidade, na hora que vem um probleminha, a pessoa já não tá pensando em Cristo mais, já tá desesperada, já esqueceu tudo, já esqueceu o que ela tá fazendo aqui, quem que ela é, o que ela quer. Então, a gente sempre tem que orar a Krishna, na verdade, para que a gente consiga manter a nossa consciência, né? A nossa consciência focada e tal, e que a gente não precisa nem ficar louco atrás de riquezas materiais, né? Como o Prabhupada falava, né? Igual um asno ali, que você bota o feno na frente e ele vai ali andando atrás para querer desfrutar daquilo e esquecendo de todo o resto, e nem também achar que, né, a gente vê muito esse discurso de que assim, com as pessoas pobres é tudo tão legal, né, mas os ricos, eles são maus. Assim,
é uma falta de experiência de vida, talvez isso, e essa ideia também que a gente tem, que talvez venha um pouco do nosso background, na verdade, mais cristão do que da própria coisa védica, de que é legal você não ter nada e tal, né? E que assim, não necessariamente. A gente tem devotos que não tinham absolutamente nada, a gente tem devotos que eram muito opulentos. E a gente tem não devotos, pessoas até mesmo com inclinações assúricas, assim, bem não devotos mesmo, que não tem absolutamente nada e também que são super opulentos. Então, o que interessa não é você ter essa riqueza ou escassez. O que interessa é a sua consciência, né? Aí a Catarina falou, mas para conseguir cumprir o dever é preciso ter condições materiais para isso. Então ter um karma ruim de escassez não irá nos impedir o processo de cumprir o dever? Bom, circunstancialmente pode ser que em algum momento a gente se encontre numa situação na qual a gente não consiga cumprir determinados deveres. Porém, essas situações são situações bem raras, assim, e bem extremas, né? Porque a gente vê pessoas que não tinham condições nenhuma, assim, pessoas que viviam uma super escassez e que conseguiram, de alguma forma, né, ou através do estudo, ou através do próprio trabalho, ou de alguma forma ou de outra, elas conseguiram ir vencendo esses obstáculos. E a gente também sabe de exemplos, né, assim, acredito que todos nós, assim, na nossa vida pessoal mesmo, a gente conhece pessoas que tinham todas as facilidades e que também não foram pra frente, assim, né, que não evoluíram, que não progrediram nem materialmente na vida. Então isso acontece. É claro que tem algumas circunstâncias que elas realmente nos atam de uma forma maior, assim, que fica difícil até da gente realizar a ação para que a gente possa ter uma reação, né, que a gente está buscando, que seja de ter essa opulência, ou de sair da escassez e tudo mais. Em algumas situações, sim, mas são situações bem extremas, não é a situação da maioria, da grandiosíssima maioria de nós, né? Pelo menos não onde a gente vive e tudo mais, sempre tem uma coisa ou outra que dá pra gente fazer. Agora, várias dessas pessoas que nascem também em situações extremas, elas nascem numa determinada posição, e dentro daquela posição existe algo que elas possam, e não só possam, mas existe algo que elas devem fazer, né? Nem que seja um trabalho muito humilde, um trabalho muito simples, com uma remuneração muito ruim, mas ainda assim existe algo que ela deve fazer ali dentro daquela circunstância. E aí é aquilo, a situação que não tem como você mudar, não tem como você mudar. Aí você vai fazer o melhor que você pode dentro daquela situação, né? E aí um ponto que é importante a gente pensar também, no Bhagavatam também, no canto 8, tem um significado rapidinho de Prabhupada ali, que ele tá falando sobre essa parte da história, no capítulo 8 do canto 8, fala sobre a batedura do oceano, essa parte toda, né? E fala então rapidamente assim de quando Lakshmi se manifesta, né, da batedura do oceano. E lá ela é chamada de Shriyam. E aí Prabhupada explica que Shriyam significa aquela que tem 6 opulências. E isso é um ponto muito importante também, porque Lakshmi não está relacionada apenas à riqueza. E aí só antes de eu entrar nessas 6 opulências, continuando só uma coisa aqui, Catarina, que tem a ver com isso que você falou, que muitas vezes, quando a gente realiza esse serviço, ou quando a gente está com essa consciência devocional, muitas vezes o que pode mudar não é só aquilo que a gente está recebendo, mas essas circunstâncias em que a gente se encontra podem melhorar, para que então a gente possa conseguir começar a realizar alguma coisa, né? Então, de qualquer forma, a nossa consciência, isso é um fato. A única coisa que realmente a gente pode, assim, se apropriar dela e falar, eu vou cuidar disso, isso aqui eu vou tentar controlar, é a consciência. As circunstâncias externas são muito difíceis de a gente conseguir controlar realmente. Mas então, Prabhupada fala que Shriyam significa que ela, Lakshmi, tem 6 opulências. Riqueza, que é uma delas, que é a que a gente conhece, né, a deusa da fortuna e tal, mas não é só isso. Tem também força, influência, beleza, conhecimento e renúncia.
Então, isso é uma diferença muito grande também de como a gente lida com essas energias. É igual quando você tem ali a corrente elétrica passando, né? Prabhupada dá bastante esse exemplo de como que a gente transforma coisas materiais em espirituais. Quando você tem uma corrente elétrica passando e você liga um aquecedor, você tem um resultado, você está buscando uma coisa. Quando você liga um ar-condicionado para ficar geladinho, fresquinho o ambiente, é a mesma corrente de ar, só que você muda o modo ali que está atuando, e aí você vai ter efeitos opostos. Então, assim como, por exemplo, na vida de grihasta, na vida de casado, você pode ser um grihasta, né, que você pode estar no grihasta ashram, você está na situação espiritual familiar, ou você pode ser um grihamedi, uma pessoa que está numa situação familiar simplesmente querendo desfrutar dos sentidos, vivendo como se fosse um animal, sem pensar em vida espiritual, sem pensar em progresso espiritual, sem pensar filosoficamente, simplesmente ali desfrutando. Então, é a mesma situação de uma pessoa que está casada, que tem família e tal, mas o grihasta é completamente diferente do grihamedi. Da mesma forma, a gente pensar só em termos de escassez ou opulência material, financeira e etc., né, sem considerar essa Lakshmi, ou a falta dessa Lakshmi, essa opulência ou essa escassez, né? Como eu falei no verso que eu citei, ou a gente pode ter uma visão dela de Lakshmi Narayana, assim como um homem ou uma mulher comum, ou a gente pode ter essa visão de Lakshmi no sentido de escassez ou opulência, né? De Lakshmi ou falta dessa Lakshmi, com uma visão transcendental, entendendo que energia é essa. E aí também a gente vai entender que nós estamos numa situação na qual, no final das contas, nós mesmos, de certa forma, nos colocamos, né? Então a gente precisa ter essa visão transcendental e entender que a gente está naquela situação também para que a gente possa aprender alguma coisa. E aprender alguma coisa significa a gente fazer tudo o que está de melhor de ser feito ao nosso alcance, da melhor forma possível, né? E aí, então, essa Lakshmi, é importante a gente entender isso, porque ela não é só riqueza, né? Ela não é só essa riqueza material. E ela não é simplesmente uma energia do dinheiro, que ela é impessoal, né? Ou a escassez, ela é impessoal. Não é a própria Lakshmi Devi. E aí, quando a gente se aproxima dela, então, quando a gente não quer essa escassez, quando a gente quer essa opulência, a gente tem que se aproximar dela com essa consciência. Porque a gente pode ir, assim como eu falei do grihasta e do grihamedi, a gente pode se aproximar da vida familiar querendo levar uma vida de grihamedi, e depois a gente ainda por cima não vai entender porque as coisas deram errado, ou a gente pode se aproximar disso querendo uma vida de grihasta. Da mesma forma, a gente pode se aproximar da opulência, querendo estar em contato com dinheiro, riqueza, fama, isso e aquilo, ou a gente pode querer entrar em contato com Lakshmi Devi, a deusa da fortuna que serve a Vishnu. Então são duas abordagens, duas aproximações diferentes, né? E a gente que é devoto, então a gente tem que buscar ter essa consciência e entender isso, que com Lakshmi, com a riqueza, a gente não está cultivando só a riqueza, a gente não está cultivando o dinheiro, os bens materiais, a gente tem que querer cultivar também a força, né? Então a gente tem que ser forte, a gente tem que cultivar essa força para que a gente não caia numa série de situações, como a preguiça, a letargia, querer atalhos, não fazer as coisas da forma correta, ou vitimismo, pobre de mim que estou aqui nessa situação. Então assim, a gente tem que ter essa força também, a gente tem que buscar cultivar a riqueza, ao mesmo tempo que a gente busca cultivar essa força. Porque se a gente tem muito dinheiro, mas a força está faltando, então isso quer dizer que não é Lakshmi, porque Lakshmi ela também é força. Então a gente também tem que ter essa força, se realmente é essa energia de Lakshmi que está se manifestando. E aí também tem a influência. E a influência é uma coisa super, assim, cada vez mais a gente vê como que ela tem tido um papel muito grande, né? E a gente sempre exerce influência sobre outras pessoas e sobre as circunstâncias. E aí a gente tem que ter essa responsabilidade também.
A gente vê que então uma das formas como Lakshmi se manifesta na nossa vida é aumentando esse nosso poder de influência. Então, se a gente quer essa riqueza que Lakshmi traz, a gente tem que querer também a responsabilidade que traz quando ela se manifesta na nossa vida, porque nós vamos estar influenciando pessoas, né? E a gente sabe, segundo um Shastra muito importante que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então o Shastra do Homem-Aranha, ele fala isso, né? Então, quando a gente vai atrás de riqueza, mas assim, gente, eu tô só aqui vivendo na minha, não olha pra mim não, porque eu tô aqui fazendo o que eu quiser, eu não sou exemplo pra ninguém. Bom, a gente em primeiro lugar, a gente sempre não adianta não querer ser, né? Mas é importante a gente entender isso. Será que a gente está preparado para isso? Para ser essa influência também? Porque senão é complicado, porque Lakshmi, ela traz essa energia de influência pra gente também. Alguém quer ser influencer, é só adorar Lakshmi. Aí daqui a pouco vai começar a aparecer nos stories de todos os influencers, Bhakti influencers digitais. Beleza, Lakshmi traz beleza, né? Aí você pode ver, mas o cara é tão rico e é feio. Mas essa beleza é uma beleza interna também, né? O que é a beleza? A nossa sociedade, ela tem uma ideia de beleza que é muito específica da nossa época, que tem a ver com consumo, que tem a ver com o patriarcado, que tem a ver com você colocar certos padrões para que as pessoas consumam mais de alguma coisa, para que elas se sintam insatisfeitas com quem elas são, e assim elas tenham que consumir mais, e não importa o quanto elas consumam, elas nunca vão ser na vida real da forma como elas são com um filtro. Então não é dessa beleza que nós estamos falando, essa beleza não representa Lakshmi. Eu vi uma palestra, foi num desses TEDx da vida, mas eu não vou lembrar o nome da pessoa que estava falando, mas ela fala sobre a necessidade de decolonizar a beleza. E ela vem de uma tribo africana, e ela saiu da tribo, foi estudar, foi fazer algumas coisas e tal, assim, em outro ambiente da cidade grande e tal. E quando perguntaram pra ela de onde ela vinha, ela falou que ela vinha dessa tribo. Falaram com ela, nossa, mas não é possível que você seja dessa tribo, porque você é tão bonita, você não parece tipo uma pessoa de uma tribo, sabe, assim? E aí isso foi muito chocante pra ela. E aí ela tava falando dessa necessidade desse processo decolonial sobre a beleza, que é sofreu uma colonização da beleza, né? E ela falando como que na sociedade dela, original, na tribo dela, uma mulher bonita, por exemplo, é uma mulher forte, é uma mulher que tem opinião, é uma mulher que é cheia de capacidades, que faz as coisas, que é sábia, né? Que aquilo, por exemplo, as mulheres mais velhas são consideradas mais bonitas, porque elas têm uma sabedoria e uma força, uma experiência de vida, né? E que isso é atrativo. A gente sabe, no fundo, a gente sabe o quanto essas coisas são atrativas, né? E muitas vezes você é uma pessoa que esteticamente pode ser interessante, sim, mas você conversa 5 minutos com a pessoa, assim, você não consegue achar a pessoa bonita nem que você tente, né? Então, assim, no fundo, apesar da gente estar muito, assim, essas coisas estarem muito arraigadas na gente por causa dessa questão social mesmo, né, que o capitalismo trouxe, que o colonialismo trouxe e tudo mais, a gente, dentro da gente, a gente sabe que não é bem por aí que a coisa vai. Tem gente que a gente acha que não é nem um pouco interessante. Quando a pessoa começa a falar, a gente se sente atraído de alguma forma por aquela pessoa, né? Então essa beleza, que é a beleza interna mesmo, essa beleza que seria o normal, as sociedades saudáveis antigas tinham essa visão sobre a beleza e não a visão da estética da Barbie, assim, que não é nem saudável e etc. Então, se a gente for pensar em um conceito de beleza verdadeiro, né, que não é aquela coisa assim, é bonito por dentro, né, coitado. Não é disso que eu tô falando. É porque a gente realmente esqueceu o que é beleza, né. Então, essa beleza, ela vem com Lakshmi também. Porque uma pessoa que não consegue ter essa beleza, ela pode ser opulenta, ela pode ser forte, ela pode ter influência, mas quando você se aproxima dessa pessoa, se não tem beleza no coração dela, isso não é uma manifestação de Lakshmi, porque Lakshmi traz essa beleza com ela. E o conhecimento,
O conhecimento também é manifestação de Lakshmi. Se não tem conhecimento, então não tem a ver com Lakshmi. E não precisa necessariamente ser um conhecimento ali erudito e tal, porém também sem nada contra esse conhecimento, porque às vezes existe um elogio da burrice, assim, e da falta de conhecimento, né? E quanto mais você não sabe nada, mais você é rendido. Não necessariamente, porque a gente sabe que o conhecimento ele purifica, né? Mas existem vários tipos de conhecimento. A gente sabe que existem vários tipos de inteligência. Hoje em dia se fala muito nisso, já há muitos anos, na verdade, se fala nisso, né? E isso é um fato. Então, esse conhecimento ele pode se manifestar de diversas formas, em diversos aspectos. Ele pode ser acadêmico ou não acadêmico, ele pode ser de experiência de vida, ele, né, pode ser de uma pessoa que aprende vendo o erro do outro, isso é um tipo de conhecimento também. Ele pode ser um tipo de conhecimento assim, da pessoa que tende a escutar das autoridades, né? Ela tende a ouvir e absorver aquilo que as autoridades, as pessoas mais experientes falam. Autoridades de verdade, não um posto de autoridade. Pessoas que têm realmente autoridade sobre aquilo que estão falando, né? Que tem esse conhecimento. Quem já tem esse conhecimento pode passar um conhecimento. Então, o conhecimento, naturalmente, ele se manifesta com Lakshmi. E essa é uma grande diferença também de você pensar só em riqueza ou opulência material e de você pensar em Lakshmi se manifestando na sua vida como riqueza, opulência material e etc. Porque se você simplesmente tem dinheiro, por exemplo, mas você não tem conhecimento, você pode pegar esse dinheiro e perder ele todo. Primeira coisa. Ou você pode pegar esse dinheiro e usar para se prejudicar de diversas maneiras. Isso não é uma manifestação de Lakshmi. Isso pode ser uma manifestação do karma da pessoa, que por algum motivo ali ela teria que conseguir aquilo. Vamos dizer que ela fez uma caridade ali muito grande numa vida aí passada e tal. Às vezes até meio sem querer e tudo, ou enfim, por algum motivo, seja lá qual for, ou até para ser glorificada pelos outros, ou porque ela estava numa determinada posição que ela tinha que fazer, vai saber, né? E aí ela pode receber ali como um karma, ela receber aquele dinheiro, ou aqueles bens, e beleza, ali acabou. Ela pode acabar sem nada, ou ela pode até usar aquilo para se prejudicar ou prejudicar os outros. É diferente de quando Lakshmi Devi se manifesta na sua vida, porque essa opulência, essa força, essa beleza, isso tudo vem também com conhecimento. Então, você necessariamente vai saber como aplicar essa energia. E, por fim, a renúncia, né? A renúncia, ela vem junto também com Lakshmi. Então, uma das características de que é Lakshmi que está se manifestando é que você não se torna uma pessoa, né, super avarenta ali, que não consegue renunciar, que não consegue abrir mão, né? A renúncia, ela é uma opulência de Lakshmi. Inclusive é dito que quando a gente pensa em Vishnu, né, tem um verso muito famoso, tem uma deidade muito famosa também, que é Baladi, né, que é uma deidade super opulenta, inclusive, porque quem já teve em Tirumala, né, em Tirupati, a gente vê os devotos chegando assim com sacolas de ouro na cabeça e de dinheiro e de não sei o que. E aí o pessoal chega lá, fica na fila e assim despeja lá, assim, que os pujaris têm que pegar assim com rodo todas as riquezas que são jogadas ali todos os dias, né? E Baladi tem 2 esposas. E depois no Purusha Sukta, que é um hino védico super antigo, muito utilizado em todos os rituais de fogo e tal, que tem em todos os 4 Vedas, não completo, mas ele está nos 4 Vedas, de tão importante que ele é. Ele fala Hrishyate Lakshmischa Patnyo, né? Que as esposas de Vishnu, então, tanto Baladi quanto no Purusha Sukta fala isso também de Vishnu, que ele tem 2 esposas, que é Shri, que é Lakshmi, e Bhudevi, que é Hri. E Hri é a modéstia, que tem a ver com a renúncia. Então você tem a opulência, mas você também é renunciado. Você não está usando aquilo para se gabar e você não fica apegado àquilo. Você tem renúncia e você tem modéstia. Só quando opulência e modéstia conseguem andar lado a lado, né, e são sinal de conhecimento, a gente realmente consegue utilizar da melhor forma possível essa energia. E aí a Catarina perguntando se Lakshmi é uma expansão de Krishna. Na verdade, a gente tem Krishna e a gente tem
Radha como essa Shakti primordial, né, que é a potência de prazer de Krishna. Quando a gente fala que é uma expansão, fica parecendo que tem um, e desse um vem alguma coisa. No caso, é um pouco mais complexo que isso com relação a Radha e Krishna, porque Radha não é exatamente uma expansão de Krishna, assim, por exemplo, Balarama é uma expansão de Krishna, né? No caso de Radha, ela é uma potência de prazer de Krishna. É algo maior do que uma expansão. Ela é a própria potência de prazer de Krishna. Ela é o próprio Krishna, só que de uma forma diferente, né? Então, a gente vê isso, né? Que as divindades, elas sempre têm esse lado masculino e feminino. Assim como quando a gente olha para Shiva, fica bem fácil ver isso, né? Que tem aquela forma Ardhanarishvara, que ele é metade ele é Shiva e metade ele é Parvati. Então exemplifica bem isso, né? Qual que é a relação desse Purusha com essa Shakti, né? Ele não é completo sem a Shakti. Então por isso a Shakti não é só uma expansão dele, ela é uma parte, digamos assim, dele. E aí no caso Lakshmi é uma expansão de Radha dentro da nossa visão, da nossa filosofia, do nosso Parampara, né? A gente vai ter outros que vão pensar de outra forma, porque a gente, né, tem várias escolas filosóficas, mas as que consideram que Vishnu é o Senhor Supremo, né, como na Shri Sampradaya, que é a que vem de Lakshmi, elas vão entender que Lakshmi é a fonte de todas essas Shaktis. Mas no nosso caso, como nós somos Gaudiya Vaishnavas, a gente entende que Krishna é a fonte de tudo e que Radha é essa Shakti suprema, né, que faz parte de Krishna, que é o próprio Krishna, só que de uma outra forma. E tanto é que mesmo dentro da Shri Sampradaya, né, eles falam que a posição de Lakshmi, ela não é só de mediadora que nos leva até Krishna ou nos leva até Vishnu. Ela é quem concede a liberação também. Então não é que ela leva a gente até Krishna e aí nós somos liberados, porque tem essa expressão de Purushakara, né, que é a mediadora, mas na verdade ela é mediadora também, mas não só isso, ela é também quem dá essa liberação. E ela também é a Acharya, porque uma das 4 Sampradayas Vaishnavas, né, a nossa é a Brahma, mas a gente tem outras Sampradayas e uma delas é a Shri Sampradaya, na qual a própria Lakshmi Devi é o Acharya. Então ela que passa todo o conhecimento também. Como desenvolver associação com Lakshmi? Seria através dos mantras? Quando a gente serve Krishna, a gente automaticamente está se associando com Lakshmi, né? Quando a gente serve Radha e Krishna, ou qualquer expansão de Krishna, Rama, né? Cada um vai ter a sua deidade adorável. Automaticamente a gente vai estar se associando, porque se a gente está se associando com Krishna, a gente está se associando com Radha. Se a gente está se associando com Vishnu, a gente está se associando com Lakshmi. Com Rama, a gente também está com Sita, porque um nunca fica separado do outro. No próprio Mahamantra, a gente está se associando com Lakshmi. Por quê? Né? A gente tem o nome de Krishna, a gente tem Rama e a gente tem Hare. E Hare é uma energia que está, né, chamando ó Radha, ó energia de Krishna, ou seja, é Lakshmi. Só que ainda é num degrau acima, né? Porque é a própria fonte de Lakshmi. Então, agora todo mundo vai cantar o Mahamantra, que vai ser uma beleza. Quando vai ver só todo mundo com a japa na mão, né? Porque quando a gente canta o Mahamantra, a gente está entrando em contato diretamente com Lakshmi. E quando a gente tenta servir Krishna, né, de alguma forma, Lakshmi, ela fica de olho, né? Radha ou Lakshmi, as duas ficam de olho, porque elas estão vendo, né, quem é essa pessoa que está servindo a essa pessoa que eu amo tanto, que é Krishna, ou que é Vishnu, né? Quem é essa pessoa que está servindo o meu amor? E aí elas querem trazer essa pessoa para que essa pessoa possa servir mais,
né? Assim como às vezes você está com um projeto e você precisa de gente para ajudar nesse projeto, né? Quando chega alguém e diz, nossa, tava precisando exatamente de alguém que soubesse lidar com marcenaria. Aparece a pessoa. E aí você fala, poxa, essa pessoa tá fazendo um monte de coisa, será que eu não posso pedir para ela entrar nesse projeto e fazer alguma coisa? Então é isso. O projeto de Lakshmi e o projeto de Radha é servir Krishna. Então quando elas veem, poxa, tem uma pessoa aqui que ela me parece qualificada para fazer isso, ela tá ali, ela tá cada vez melhor, eu acho que eu consigo trazer essa pessoa para cá, né? E ela tem algumas características, né? Eu não vou dar os nomes em sânscrito porque é muita coisa, mas assim, algumas das características principais de Lakshmi é que ela remove todos os pecados, todas as atividades ímpias. Então ela abre pra gente essa possibilidade de melhorar as nossas condições também, né? Ela nutre o mundo através das suas virtudes. Ela é aquela pessoa a quem todos recorrem para pedir auxílio, para pedir abrigo. Ela é o abrigo de todos, é a quem todo mundo recorre. Ela fica na morada mais elevada, ela é aquela que ouve as preces, os pedidos, e ela é aquela que faz com que o Senhor ouça. Então é como se, assim, ela é associada mais direta, ela está ali deitada no, né, Lakshmi está no peito de Vishnu, e Radha está dentro do coração de Krishna. Então, quando a gente pede alguma coisa, quando a gente quer se aproximar de Krishna, ela é aquela que ouve e mostra para ele, olha, tem alguém ali, tem um devoto seu ali, né? E ela ocupa em serviço e ela chama a atenção de Krishna ou de Vishnu ou de Rama, né? Seja qual for a forma de Krishna que a gente esteja falando, para que atente para aquele devoto, né? Então ela fica ali atenta a tudo que está acontecendo. Então a opulência material e a opulência espiritual, elas não precisam ser opostas, inimigas, uma ser ruim para outra. Não é porque você se ocupa em vida espiritual que você vai ser miserável materialmente. Não é porque você se ocupa em vida espiritual que você vai ser rico materialmente também, né? Vida espiritual é independente de qualquer dessas coisas, né? Mas é importante a gente entender que, assim, não tem problema as duas coisas andarem juntas, porque inclusive porque a energia espiritual é superior, né? Então ela pode dominar completamente essa energia material e fazer o que quiser com ela. Por isso que quando a gente está situado espiritualmente, não tem problema a gente lidar com essas energias, contanto que a gente sempre fique atento, porque a gente sempre vai ter a tendência a cair. A gente sempre vai ter a tendência a se degradar enquanto a gente estiver nesse mundo. Então qualquer coisa que a gente mexa aqui, a gente pode fazer o que não deve. Até no serviço devocional tem ervas daninhas que crescem exclusivamente com o serviço devocional. Então até com o serviço devocional a gente tem que tomar cuidado. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer serviço devocional. Então pela mesma razão, a gente não precisa deixar de fazer quase que nada. Tem coisas que a gente tem que deixar de fazer assim, mas assim, todas essas coisas que não são contrárias à consciência de Krishna, contrárias ao avanço espiritual, a gente pode usar. A gente tem que saber quais são os nossos limites também, porque aí é muito particular. Tem gente que sabe assim, nossa, meu fraco é dinheiro. Quando eu tenho, eu esqueço de tudo e só quero desfrutar. Então para essa pessoa realmente talvez seja melhor não mexer com isso, né? Mas não necessariamente precisa ser um problema. E Lakshmi e Vishnu estão juntos o tempo todo, então, né, qual é o problema? E aí a Lúcia está perguntando por que dentro do movimento o dinheiro é chamado de Lakshmi. Exatamente porque Lakshmi é a deusa da fortuna, né? Fortuna no caso de boa fortuna, daquilo que é contrário ao infortúnio. Porém, não só nesses aspectos todos, né, de boa fortuna como beleza, força e etc., conhecimento e tal, mas também no sentido de dinheiro, de bens materiais e tudo mais. Tanto é que quando a gente olha a fotinho de Lakshmi, ela tá lá com um pote cheio de ouro, né? Porque ela simboliza riqueza, ela simboliza a opulência. Então, muitas vezes a gente fala Lakshmi
muitas vezes, na verdade, a gente fala Lakshmi no automático porque a gente está acostumado, mas não deveria ser assim. A ideia da gente falar Lakshmi é a gente lembrar, quando a gente está lidando com qualquer dinheiro, com qualquer riqueza, que a gente está lidando com Shrimati Radharani. E por isso que a gente tem que escolher muito bem onde a gente está encaminhando essa energia, né? Então, a gente entende assim, se Radharani vem até aqui e se coloca nas minhas mãos, se eu entendo que assim, meu Deus, é Shrimati Radharani, é Lakshmi Devi, ela não pertence a mim, ela, né, ela tem um objetivo para o qual ela deve ser usada e objetivos para os quais ela não deve ser usada, eu vou ter uma outra consciência. Então, assim como quando a gente é iniciado, a gente recebe nomes espirituais, porque aí a gente lembra de Krishna, a gente lembra dessas divindades, a gente, né, isso vai trazer essa consciência, ou pelo menos deveria. Quando a gente chama um ao outro, a gente fala Prabhu, né, mestre, porque a gente lembra que a gente está ali para aprender com aquela pessoa. O que acontece de bom e de ruim, a gente pode aprender com aquela pessoa está nos ensinando. Então a gente tem uma posição de respeito, de reverência, de humildade. Tudo isso pode ser feito no automático, tá? E não valer de nada. Mas por que isso existe? Qual que é o objetivo verdadeiro e qual que é a consciência que a gente deve ter? É essa. Né? Então, da mesma forma, quando a gente pega o dinheiro, a gente deve lembrar que assim, isso aqui é um dinheiro, essa energia desse mundo material, caído, não sei o quê. Não, a gente tem que entender assim, isso aqui é Lakshmi Devi, é a serva pessoal que está no peito de Vishnu. Como que eu vou usar? Com que carinho, reverência, respeito e cuidado eu devo lidar com isso aqui, né? Então, é para isso que a gente chama de Lakshmi, para que a gente sempre tenha essa consciência. Eu acho que a gente meio que está na hora, e aí eu não sei se tem mais algum comentário ou mais alguma pergunta, porque tem um certo delay aqui, né? Então eu vou esperar um segundinho para ver se alguém quer falar alguma coisa. Então o Baladev está aqui do meu lado, falando do verso Ananyachintayantoman, que Krishna fala na Bhagavad Gita que ele dá o que falta para o devoto e preserva o que ele tem, para que ele se ocupe em serviço. É claro que isso pode também ter várias interpretações, né? Muitas vezes ele tira também algumas coisas se for necessário, porque aí às vezes ele vai tirar para dar pro devoto o que falta, humildade, falta vergonha na sua cara, então eu vou te dar um problema aqui pra eu poder enfrentar, né? Então assim, pode ser várias coisas, tudo isso pode significar muita coisa, mas o legal é a gente entender, o legal é a gente entender que assim, tudo isso que acontece, que a gente tem, que a gente não tem, tudo isso é para que a gente possa aproveitar essa oportunidade, para que a gente possa seguir rumo ao nosso verdadeiro objetivo, que é Krishna Prema Bhakti. Não sei se vocês estão ouvindo aqui no nosso pequeno centro cultural, tem muitas pessoas aqui. Então, a ideia é essa, né? A gente não pode perder essa consciência, porque uma bênção que a gente receba que não esteja nessa consciência pode levar a gente para o buraco. E a gente tem vários exemplos disso nas escrituras. E maldições que a gente pode receber na vida, e a gente tem essa consciência, a gente transforma isso numa bênção, a gente usa isso como um trampolim para a gente poder avançar mais ainda, né? Então essa consciência é a mais importante, e essa é realmente uma consciência de Lakshmi, porque a Lakshmi é a maior serva de todas, né? Então essa é a consciência que a gente busca, essa consciência de serviço. Lakshmi, ela é a personificação do serviço, né? Então eu acredito que é isso. Eu acho que não vamos ter mais perguntas nem comentários, né? E aí eu gostaria então de agradecer a todos. Eu espero que tenha esclarecido alguns pontos, né? E suscitado algumas reflexões, assim, pra gente começar aí essa jornada de Lakshmi que a gente vai ter aí. Então, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo as devotas que deram várias inspirações, né? Porque
eu fiquei meio assim, o que eu vou falar? Então, várias devotas me deram várias inspirações, assim, inclusive do verso que eu comecei com ele hoje, e a todos que estiveram aqui presentes e os que estarão no futuro. Eu também já fico esperando a próxima oportunidade de poder conversar aqui com vocês, porque é sempre muito bom, e sempre que a gente fala, vem tantas coisas, assim, né, que se a gente só ler ou pensar sozinho, não viria, assim. Então é muito bom ainda que seja online, né, mas esse processo de troca, né, e as perguntas que vão surgindo e as questões que vão sendo levantadas, sempre a gente que fala se beneficia muito também, né. Então, muito, muito, muito obrigada. Chamada de Lakshmi, é isso aí. Muito obrigada então, gente. Hare Krishna. Ótimo fim de semana aí para todos vocês. Haribol. Shila Prabhupada ki jai. Jagannatha Swami ki jai. Lakshmi Devi ki jai. Shrimati Radharani ki jai.